Olá a todos, estamos novamente aqui com o nosso programa Um Fato, Duas Visões, um programa da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e da Faculdade de Educação. Hoje, como sempre, estamos aqui com a professora doutora Neide Noves. Olá, Neide, tudo bom? Olá, tudo bem? Bem-vindos, nossos telespectadores. E hoje nós temos uma convidada especial, uma professora pesquisadora que trabalha na UNB de Brasília, a professora doutora Marlene Manha Bosco Marra. Tudo bom, Marlene? Tudo bem, Márcia e Neide, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque nós passamos em horários diferentes. Então, de repente, tem muita gente diferente nesse programa, então... Exatamente, não? Muita gente diferente de muitos lugares. Hoje a gente tem um tema que chama vulnerabilidades, violência, complexidades. Acho que eu vou perguntar para você como é que você chegou nesse tema primeiro. Bom, ao fazer meu doutorado, que eu já fiz meu doutorado um pouco mais velha, então eu fui para os CREAS, né, que é esse trabalho especializado com violência, fazer minha pesquisa do doutorado. E fiz meu... Oi? Sabem o que é CREAS necessariamente? O que é CREAS? CREAS é Centro de Atendimento Especializado a Violências, né? Do governo do Distrito Federal. Então, minha orientadora trabalha com esse tema, e eu comecei, então, já um pouco mais tardiamente a estudar esse tema, que é violência. A partir daí, não consegui mais parar, principalmente porque adoro cuidar das crianças e dos adolescentes que viveram situações como essas, e a questão da vulnerabilidade, da complexidade, de fato, são dois aspectos muito presentes no trabalho com violência, principalmente com essas populações vulneráveis e que têm uma vulnerabilidade principalmente socioeconômica, né? Não que eles são vulneráveis no sentido de não ter capacidade de compreensão, de entendimento das coisas, nada disso, mas a questão realmente material, uma vulnerabilidade nessa questão material e social, né? Dificuldade de acesso às escolas. Dessa complexidade toda, qual foi o foco do seu trabalho? Olha, o foco do meu trabalho foi observar, por exemplo, que tinha uma coisa muito, muito séria entre as crianças e as famílias, porque eu atendi famílias nessa época do doutorado e tal. E o que eu percebia de mais importante e que trazia essa questão mais presente da vulnerabilidade era que a interação entre a família e a criança que foi abusada, ela estava interrompida, principalmente entre a mãe e a criança. Entre a mãe e a criança, porque a criança se sentia naquele momento... Então, você está me contando que... Sim, eu falo muito. Você está me contando que o foco do trabalho eram com crianças cuja violência tinha sido o abuso sexual. Crianças e adolescentes, cuja violência tinha sido o abuso sexual, principalmente o abuso intrafamiliar. Não que eu estivesse atendendo só abuso intrafamiliar, mas, estatisticamente falando, o abuso intrafamiliar é o que mais está nas estatísticas, é o que mais aparece. Os pais biológicos, ou os namorados das mães, ou os padrastos, são aqueles que mais abusam das crianças. Então, as violências acontecem principalmente intrafamiliar. Então, Marlene, eu ouço falar muito, hoje, atualmente, eu ouço falar que se nós tivéssemos por parte até da educação, das escolas, um trabalho sistematizado sobre essa sexualidade, desde crianças, até crianças de 9, 8 anos, que seria muito mais preventivo do que lidar depois com essa questão da violência que temos que lidar quando de fato ocorre. Você acredita nisso? Como prevenir nessa questão intrafamiliar, essa questão da violência com os adolescentes e com as crianças?
Olha, com certeza, se a gente faz um trabalho de prevenção, será muito mais importante, porque a criança vai passar a entender o que se passa com ela e o que ela pode ou não permitir que faça com ela. Mas o trabalho de prevenção mais importante teria que ser com a família. A gente poder fazer um trabalho com a família como um todo, no sentido de que todos entendam a mesma coisa e que todos falem da mesma linguagem, porque as famílias, principalmente as famílias que têm pouco conhecimento ou pouca instrução, de uma certa forma, têm toda uma ideia, né, que culturalmente ainda está presente na nossa vida, né, na forma como as pessoas compreendem, que é um discurso dominante em que os homens precisam violentar as mulheres e as mulheres precisam passar por essa situação de violência, são os homens que devem iniciar. Oi? Sim. De onde vem essa ideia, né? Pode falar um pouquinho mais devagar, você está correndo, não precisa ter pressa, pode ficar tranquilo. Demais. Eu falo correndo. De onde vem essa ideia? Você acha que isso é só cultural, é uma questão de gênero, e é só os homens que abusam? Ou as mulheres também? Não. Cá mais uma variável, Marlene, para você responder junto com essa questão, que é o seguinte: na questão familiar, o que eu tenho visto quando eu me deparo com a violência, que chega para mim também, enquanto profissional, é que por exemplo, a mulher não acredita nessa violência doméstica. Ou seja, o homem ele começa, vamos dizer, bulinar, mexer com as meninas, e ela não acredita na filha. Quer dizer, além da relação masculina, existe também inserida uma questão da mulher. Ela não acredita que o seu companheiro possa fazer isso. Quer dizer, como você lida com isso? Quer dizer, são duas variáveis, né? O papel do homem e o papel da mulher. Sim, claro. Na verdade, eu penso sim que isso é uma questão cultural e uma questão de gênero. As duas coisas estão aí muito conectadas, né? Essa questão cultural, principalmente no nosso Brasil, no interior, né, onde essas famílias vivem, né, famílias que têm pouca possibilidade de acesso à escola, pouca possibilidade de acesso aos bens e serviços públicos, né? Elas têm mais têm possibilidade maior de viver essas situações, embora isso também aparece nas populações que são instruídas, que estão nos centros principais do país. Não quer dizer que é só lá que acontece isso. Mas eu penso que sim, é uma questão cultural e uma questão de gênero, onde ainda os homens têm primacia, né? De uma certa forma. Agora, na verdade, muitas vezes as mães não acreditam mesmo nas crianças, e isso traz um trauma muito importante, muito terrível para a criança, porque, de fato, as crianças precisariam que suas mães acreditassem nelas. E, de modo geral, as crianças e os adolescentes buscam as mães como aquela que vai... Onde eles vão falar primeiro. Para a mãe que eles vão contar primeiro, sim. E aí, o que acontece? Essas mães, muitas vezes, não querem acreditar. Depois, quando a gente está fazendo o trabalho com elas, elas são capazes, depois, de dizer, olha, eu percebi assim, tinha sinais que eram visíveis, mas era tão duro falar sobre aquilo, eu não sabia também exatamente o que estava acontecendo. Se eu falasse, também perderia o meu marido, que é aquele que põe o dinheiro em casa. Então, tem muitas variáveis na questão. Qual é as características primordiais desse trabalho, que eu sei que é um trabalho exitoso, um trabalho importante. Como é que você vai articulando isso, né? Porque você traz porque a primeira reação das pessoas é prende o pai, separa a família, põe a criança numa instituição, que é um trabalho, de certa forma, desagregador. E você está pensando, e você construiu aí um trabalho de uma outra maneira. Você deu algumas dicas para a gente de que você ajuda, não aceitou, não entendeu, de que você ajuda um resgate da relação, inclusive do abusador com a criança. Então, fala um pouquinho para a gente como é que é essa proposta sua. Olha,
Depois que, então, na verdade, no primeiro momento, eu trabalhei com as famílias numa possibilidade de elas narrarem suas histórias. E, ao narrar as histórias, então, a gente foi trabalhando um pouco o que aquelas histórias faziam com ela e como elas significavam e davam sentido àquelas histórias. E depois a gente foi percebendo que era muito importante que essa comunicação entre a família fosse restabelecida, entre a criança, o adolescente e a família fosse restabelecida. Então, nós começamos a ver a possibilidade de trazer os pais dessas crianças junto com as crianças, para que elas pudessem fazer, então, esse trabalho de retomar esse contato. O fato Não é que os... abusador para eles ter o abusador junto, ouvir a Então, o história? fato é que os abusadores nunca vão estar junto com a família. Por quê? Porque as famílias precisam, no primeiro momento, notificar esse abuso para que elas precisem responsabilizar esse abusador. A questão importante é que a família precisa responsabilizar o abusador para que ele seja tratado também, né? No primeiro momento, ele vai ser responsabilizado, depois ser tratado, porque senão ele vai continuar fazendo abuso a essas crianças ou a outras crianças. Então, precisa separar o abusador da família no primeiro momento. E o que você quer dizer por ser responsabilizado? Oi? O abusador precisa ser responsabilizado. O que quer dizer isso? Responsabilizado quer dizer que ele vai assumir diante da justiça que ele realmente cometeu aquilo. E, para isso, é todo um processo, a criança precisa ficar envolvida, a criança sofre muito, a família sofre também, ele também sofre, evidentemente, né? E porque não adianta a gente tratar somente um pedaço do circuito, né? A gente tem que tratar o circuito como um todo. Então, a vítima, o perpetrador, a família e o sofrimento de todos. Então, precisam todos ser tratados. E o abusador precisa ser responsabilizado para que ele entenda o que ele está fazendo, o que ele fez, e para que ele não abuse novamente daquela criança, ou continue ali naquela casa abusando da criança, ou vai fazer abuso com outras crianças em outros lugares. Então, o ofensor, na verdade, que a gente chama muito mais de ofensor do que abusador, o ofensor, ele nunca vai estar com a criança. Agora, aqueles que nós fazemos um trabalho que estar conectado à violência e aos maus tratos, que tudo é violência, né? Agora, Marlene, a gente ouve falar muito do papel do Conselho Tutelar, né? Quer dizer, você vê parceria nisso? Porque, por exemplo, na escola, e acho que em outros ambientes, sem ser a família, existe um sinal, vamos dizer assim, existe um sinal de mudança de comportamento, né? E que aí as pessoas se sentem intimidadas, assustadas, quando identificam esse sinal, e aí também tem uma parcela de omissão, né? Quer dizer, eu acho que a família se omite, mas esses sinais aparecem. Aí fala, mas cadê o papel do Conselho Tutelar? Né? São despreparados? Como você vê essa questão dessa parceria? Olha, quando eu fiz meu mestrado, eu estava iniciando o trabalho com os conselheiros tutelares, e eu fiz o meu mestrado, foi exatamente com os conselhos tutelares. Eu penso que hoje, cada vez mais, esses conselheiros tutelares estão ficando mais preparados para poder ajudar as famílias. É claro que tem pessoas mais preparadas, outras menos preparadas, mas o conselho tutelar, ele faz parte dessa cadeia que é extremamente importante para o trabalho, porque a grande maior parte das famílias buscam, no primeiro lugar, o conselho tutelar. Ou outras famílias denunciam, olha, naquela família está havendo alguma coisa, o conselho tutelar, então vai lá observar, vai lá falar com aquela família. Então, os conselhos tutelares, as escolas são muito importantes, porque, geralmente, as crianças, quando a família não consegue detectar, quando a mãe não percebe ou o pai não percebe, porque também existem mães abusadoras, não são só pais abusadores. Agora, cada vez mais, a gente vem descobrindo, né, mães, avós abusadoras também, e então, as famílias, quando elas não detectam, a criança vai falar com a professora.
ela geralmente escolhe uma professora e ela busca a professora, conta para a professora busca a família, se a família responde bem, elas vão juntas ao conselho tutelar, ou então a família vai, ou então a professora também vai ao conselho tutelar, até porque isso é uma questão, a gente é obrigado a falar se a gente tem certeza que está havendo um abuso sexual e se a criança está vivendo essa situação na sua família, né? Então, a escola ajuda muito. Certo. Esse trabalho que você faz é de acesso público? Quer dizer, é um sistema, no sistema público, de algum lugar, essas pessoas têm acesso como, Marlene? Como ter acesso a gente trabalha num lugar que chama Núcleo, eu vou ler porque eu não lembro direito, Núcleo de Estudos, Prevenção e Atenção a Violências, da Secretaria do Estado de Saúde do Governo do Distrito Federal. São o que a gente chama de PAVs, que são os Programas de Assistência à Violência, e que existem PAVs espalhados por todas as cidades satélites do Distrito Federal. E esses PAVs, eles são especializados para o tratamento à violência da criança e do adolescente, e as violências domésticas e os ofensores. Então, existem PAVs específicos para trabalhar cada uma dessas modalidades. Então, nesse lugar que eu trabalho, que é o Hospital Agarran, aqui de Brasília, um hospital central que fica ao lado da rodoviária, esse hospital, ele tem lá 3 PAVs. O PAV Alecrim, que trabalha com os ofensores em grupo também, usando também o psicodrama, o PAV Jasmim, que trabalha com as crianças e os adolescentes que são vítimas, e o PAV Margarida, que trabalha com a violência doméstica, com as mulheres que sofreram violência doméstica. E que hoje, agora, vem aparecendo também nesse programa homens que viveram violência doméstica. E todos com nome de flor, né, Marlene? Sim, são todos os PAVs sem nome de flores, exato. Marlene, esse é um projeto específico do governo do Distrito Federal, ou você tem conhecimento de que existem outros lugares, outros programas como esse no Brasil como um todo? Eu acho que sim, que tem outros programas como esse no Brasil, mas não com esse nome, com outros nomes, porque aqui no Distrito Federal, os PAVs é como uma política pública, né? Em que a gente tem toda uma assistência em termos de estar sendo possibilitado esse trabalho pelo governo, tanto é que a gente trabalha nesse hospital, né, que agora todo o trabalho foi interrompido em função da violência, porque esse hospital, o Agarran, ele está agora como referência da pandemia, né, lá onde estão indo todos os casos de coronavírus aqui do Distrito Federal, então todos os trabalhos foram suspensos, e a gente trabalhava anteriormente no laboratório, no ambulatório desse hospital, e atendendo as famílias num lugar até bastante precário também, porque é um hospital onde atende todo e qualquer tipo de enfermidades, né? É um hospital central, e então a gente agora foi interrompido o nosso trabalho. E aí, a equipe... Você não vê aí uma tradição importante? Porque, assim, o que a gente tem ouvido é que, com a questão da pandemia, os eventos de violência intrafamiliar têm se intensificado, né? Como é que vocês estão lidando com isso, né? Assim, de um lado, há um aumento de casos e, de outro, há um fechamento de espaços de cuidado. Então, exatamente, isso foi uma coisa muito grave. As equipes desses 3 PAVs que eu estou junto, né, foram encaminhadas para outros espaços de uma faculdade, então, espaços muito pequenos, muito difíceis, e que o atendimento tem sido online, para aquelas famílias que, de uma certa forma, já tinham uma ligação com o trabalho dos PAVs, né? Então, muitas vezes a gente faz o atendimento online, e outras vezes, quando a situação é muito grave, então eles são enviados, eles vão, aliás, a esse local onde a gente está agora, mas o atendimento tem sido individual. Então, aquele atendimento em grupo que a gente fazia com a família como um todo, os pais, as crianças e todo o pessoal, né? Então, agora tem sido interrompido, e a gente tem feito o atendimento individual em casos de extrema necessidade, quando as famílias estão, de fato, muito desesperadas, né?
E porque tem casos gravíssimos, né? Em que as famílias não conseguem lidar, então elas ficam desesperadas. E os outros casos a gente tem atendido online. Eu tenho feito algumas supervisões, a equipe também online, porque eu também estou presa na minha casa, né? Online, ensinando, trabalhando junto com eles, trocando essa experiência e mostrando um pouco como que a gente pode trabalhar de forma online, né? Porque tudo isso é novo para todos nós, né? Então, nós trabalhamos sempre utilizando todas as ferramentas do psicodrama, de forma super importante, os jogos dramáticos. E, então, como que fazer isso durante a pandemia? Porque, na verdade, essas equipes, elas não são psicodramatistas. Elas aprendem conosco, enquanto em serviço, como se a gente falasse um treinamento em serviço, onde elas vão aprendendo ao longo do trabalho. A gente faz, elas aprendem, a gente supervisiona, elas vão fazendo. Então, é um trabalho em que é difícil para eles fazerem, principalmente em grupo. Marlene, mas você tem falado... técnicos, eles são principalmente assistentes sociais. E os assistentes sociais, de modo geral, eles são treinados a trabalhar individualmente, né? E nosso trabalho é em grupo. Então, isso traz uma dificuldade. Você acha muito complicado, Marlene? Você falou um pouco na sua fala, você falou que é uma política pública do seu estado, que é o Distrito Federal, tá certo? Do Reduto. Você acha difícil isso ser generalizado? Porque se é uma questão da população em geral, que está acontecendo no Brasil, quais são as barreiras para que isso se torne uma política de governo, de Estado, de todo mundo? Antes da Marlene começar a responder, eu vou fazer uma pergunta nada a ver, mas porque você é muito rápida e às vezes a gente não consegue entrar. Eu entendo que tem muita coisa que você quer falar e acho que é muito interessante também. Mas eu fiquei muito curiosa, porque quando a gente fala de abuso, em especial de abuso sexual, de violência familiar, as pessoas dizem, olha, isso aqui é sigiloso, não pode falar para ninguém. E essa é uma questão, né? E você está falando de um atendimento que é feito com várias famílias ao mesmo tempo, que é grupal. Como é que é essa coisa do sigilo? São duas perguntas bem diferentes, pode responder com tranquilidade e escolher por onde você vai começar. Eu vou começar por essa questão das políticas públicas, que eu acho que é tão difícil no nosso país, né, no nosso Brasil, essa questão das políticas públicas, delas serem incorporadas, né, na base de governo, desses prefeitos e essas questões todas, mas a gente vê... Eu acho que, principalmente, talvez de forma mais emergente, que essas políticas elas são incorporadas nessas cidades menores, porque não há todas as cidades e todos os municípios, na verdade, eles têm os CRAS e os CREAS, né? Os CRAS são centro de atendimento para a população de modo geral, e abarca vários tipos de atendimento, né? Bolsa Família, todas essas questões ligadas a essas questões. E o CREAS, ele tem essa especificidade que é para tratar das violências, né, principalmente. Então, existe, eu acredito, na grande parte do Brasil, os CRAS e os CREAS. Em todo município existe CRAS e CREAS, né? E que os CRAS e CREAS também são especializados, principalmente os CREAS, a fazer o atendimento ligado às questões do abuso sexual. Agora, eu não sei, porque aqui em Brasília nós temos uma facilidade maior de fazer esse tipo de trabalho. Eu não sei exatamente te explicar isso, porque, na verdade, nós aqui em Brasília trabalhamos muito com essa questão grupal, com essa questão de estar atendendo as famílias, de buscar as famílias na cidade satélite, as cidades satélites, de ir até a cidade satélite. A gente tem muitos programas de trabalho aqui com a população. Não sei se é porque é tudo muito pequeno, a gente fica muito mais próximo do nosso governo, do nosso modo de funcionar. O que é, por exemplo, um estado como Minas Gerais, por exemplo, um município que está lá no norte de Minas Gerais, está muito longe de tudo. Então, essas coisas, no nosso país não devia ser assim, mas é assim, não é verdade?
Então, é uma coisa terrível. Vou te contar que a gente tem 2 minutos agora, então eu vou te deixar responder a pergunta que eu fiz, que eu acho que ela é importante. Qual foi a mesma pergunta que você fez? Só falar uma coisa. O sigilo e o atendimento de grupo familiar. Então, mas agora, eu sei que você não vai conseguir responder tudo. Então, antes das famílias começarem a ser atendidas em grupo, elas passam por 2 entrevistas individuais, onde a gente explica para elas como vai ser o trabalho. E aí, no primeiro dia do trabalho em grupo, é claro que elas ficam super intimidadas, as crianças ficam enroladas na saia das mães, dos pais, mas depois elas começam a entender que todas aquelas pessoas que estão ali estão vivendo a mesma situação que elas e que ouvir uma pessoa falar e entender que o que ela está falando é a mesma coisa que ela sente, então faz com que essas pessoas se sintam mais livres e se liberam para falar das coisas importantes que elas precisam falar. Eu adoraria continuar... Para responder rapidamente. Eu adoraria continuar conversando com você. A Neide fala, Neide. Não. Eu acho que, como começamos desde o início, é um tema complexo e extenso, né? Mas deu para dar as principais pistas para mim. Eu gostei muito, Marlene, gostei muito mesmo. Acho que temos que pensar em políticas. Eu sou partidária das políticas. Vamos pensar nas políticas públicas. Precisamos fazer isso. Precisamos fazer isso. Em breve, a gente pode chamar você de novo para a gente continuar com esse tema. Então, para eu falar como eu faço o trabalho especificamente, que nós não falamos disso especificamente, tá ok? Não deu tempo. Mas a gente tem aí a doutora Marlene Maia Bosco Marra, com quem vocês podem contactar ou contactando conosco, a gente pode passar para vocês o contato da Marlene para contar um pouco como é esse trabalho, que ele esteja estendido a outros lugares. Você tem 30 segundos para se despedir. Então, obrigado. É sempre bom a gente falar do trabalho da gente, principalmente quando a gente gosta do que faz. E eu estou disponível. Quem quiser falar comigo, eu estou por aqui. É sempre bom falar do que faz. Fala gostei. O seu e-mail. Como? Diga o seu e-mail. Marlene Marra 1, numeral 1, @gmail.com. Meu nome é Luara, atuo na área de design gráfico e ilustração e estou cursando o 3º semestre do mestrado. Eu escolhi o programa de Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, pois sempre me senti muito acolhida pelo programa e meu projeto, além de ter sido incentivado desde o início, cresceu muito através do diálogo com as professoras e os outros alunos, o que é uma marca registrada do programa.